Olá, tudo bem? Eu sou o Pastor Antônio Júnior e este é o Jogo da Bíblia, uma forma divertida para você aprender mais sobre a Palavra de Deus e testar os seus conhecimentos. E toda segunda e quinta-feira, às 3 horas da tarde, você vai poder participar desse jogo, tá bom? E como funciona? É muito simples. Eu faço a pergunta e você responde e ao final você vai somar todos os pontos das perguntas que você acertou. Tá certo? E essas perguntas, elas possuem níveis. Então existe o nível fácil, médio e o difícil. Então se você já gostou dessa ideia, deixe o seu like, inscreva-se aqui no meu canal e quando você se inscrever, do lado vai aparecer um sininho, clica nesse sino também para você ser avisado pelo YouTube quando eu colocar um próximo vídeo, tá certo? Então vamos às perguntas. E vamos à primeira rodada de perguntas do Jogo da Bíblia. Elas são mais fáceis, por isso valem 10 pontos. Vamos lá! Qual discípulo disse que só acreditaria na ressurreição de Jesus se o tocasse? A primeira opção diz que foi Pedro. A segunda opção, Judas. A terceira opção, Tomé. E a quarta opção, Felipe. Valendo! E a resposta certa é Tomé. Veja o que está escrito. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Agora vamos para a segunda pergunta, ainda valendo 10 pontos. Por qual motivo os 3 jovens foram condenados à fornalha de fogo? A primeira resposta diz que é porque eles oraram a Deus. A segunda resposta é porque eles não adoraram a imagem do rei. A terceira resposta é porque eles não comeram carne. E a quarta resposta é porque eles agrediram Nabucodonosor. Valendo! E a resposta certa é: não adoraram a imagem do rei. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor mandou erguer uma estátua em sua homenagem e ordenou que todos que passassem por ela deveriam se prostrar em sinal de adoração. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego temiam a Deus e desobedeceram essa ordem, sendo lançados na fornalha. O Senhor, porém, honrou a fé daqueles jovens e os salvou. Agora vamos para a última pergunta, valendo 10 pontos. Preste atenção. Qual rei era casado com Jezabel? A primeira resposta diz que foi Acabe. A segunda resposta, Nebate. A terceira resposta, Davi. E a quarta resposta, Salomão. Tempo na tela. E a resposta certa é Acabe. Veja o que está escrito. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. E aí, como você se saiu? Vamos agora para as perguntas valendo 30 pontos. Elas são um pouco mais difíceis. Quantos anos a mulher do fluxo de sangue sofreu com a doença até ser curada por Jesus?
A primeira resposta diz que ela sofreu por 10 anos. A segunda resposta, por 12 anos. A terceira resposta, por 14 anos. E a quarta resposta, por 16 anos. Valendo! E a resposta certa é 12 anos. No Evangelho de Lucas, capítulo 8, está escrito: estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Agora vamos para a segunda pergunta, valendo 30 pontos. Quem viu uma escada onde anjos subiam e desciam? A primeira opção diz que foi Abraão. A segunda opção, Davi. A terceira opção, Jacó. E a quarta opção, Daniel. Vamos ver se você acerta, hein? Tempo na tela. E a resposta certa é Jacó. Veja o que está escrito. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã, e teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Olha que visão maravilhosa, hein? Agora vamos para a última pergunta, valendo 30 pontos. Quem viu Jesus pela primeira vez após a sua ressurreição? A primeira resposta diz que foi Marta. A segunda resposta, Maria Madalena. A terceira resposta, Salomé. E a quarta resposta, Ana. Valendo! E a resposta certa é Maria Madalena. Veja o que está escrito em Marcos capítulo 16. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Agora vamos para a terceira rodada de perguntas que valem 50 pontos. Elas são bem mais difíceis e vão exigir mais do seu conhecimento bíblico. Preste bastante atenção, hein? Vamos lá! Quem destruiu a serpente de metal feita por Moisés? A primeira resposta diz que foi Ezequias. A segunda resposta, Arão. A terceira resposta, Josué. E a quarta resposta, Davi. Tempo na tela. E a resposta certa é o rei Ezequias. Em 2 Reis capítulo 2, conta que o povo de Israel estava queimando incensos para Neustã, que era a serpente de bronze que Moisés tinha feito para livrar o povo dos ataques das cobras no deserto. Por isso, o rei Ezequias destruiu aquela imagem para acabar com a idolatria, e isso agradou muito ao Senhor. E aí, você acertou? Agora vamos para a segunda pergunta, valendo 50 pontos. Em qual livro da Bíblia está escrito que o dinheiro é a raiz de todos os males? A primeira resposta diz que está escrito em 1 Coríntios. A segunda resposta, em Filipenses. A terceira resposta, em 2 Tessalonicenses. E a quarta resposta, em nenhum deles. Valendo! E a resposta certa é em nenhum deles. Por incrível que pareça, isso não está escrito na Bíblia. Muitas pessoas atribuem essa frase ao apóstolo Paulo, mas não foi isso que ele disse. O dinheiro, na verdade, é muito importante, pois como teríamos comida,
roupas, energia elétrica e tantas outras coisas. O que o apóstolo Paulo quis dizer é que nós não devemos amar o dinheiro, ou seja, não podemos colocar o nosso coração nele. Veja o que ele disse: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Agora vamos para a última pergunta, valendo 50 pontos. Qual personagem bíblico era conhecido como amigo de Deus? A primeira resposta diz que foi Moisés. A segunda resposta, Abraão. A terceira resposta, Isaque. E a quarta resposta, Davi. Tempo na tela. E a resposta certa é Abraão. Veja o que está escrito em Tiago capítulo 2. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. E agora vamos para a pergunta bônus, que vale 100 pontos. Essa é a pergunta mais difícil de hoje, mas em compensação é a que vale mais pontos e pode te ajudar a melhorar o seu resultado final. Vamos lá! Por que a nação de Israel foi escolhida por Deus entre todos os povos da terra? A primeira resposta diz que é porque Israel era a maior nação. A segunda resposta é porque Israel era a menor nação. A terceira resposta foi por amor e juramento a Abraão. E a quarta resposta foi por causa de sua fé. Tempo na tela. E a resposta certa é: foi por amor e juramento a Abraão. Se você acertou, parabéns! Em Gênesis capítulo 15, Deus prometeu a Abraão que lhe daria uma descendência abençoada, que mais tarde se tornou a nação de Israel. É através desse povo que Jesus nasceu. Veja o que está escrito: o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou, e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso, ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. E aí, como você se saiu hoje? Você conseguiu acertar muitas perguntas? Então eu quero te dar os parabéns. Mas se você não conseguiu acertar tantas assim, não tem problema, porque o propósito desse jogo é justamente esse, te ajudar a conhecer mais da palavra de Deus. Então, se você já fez a soma dos seus pontos, deixe aqui nos comentários, porque eu quero ver, tá bom? Que Deus abençoe e compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares e com todas as pessoas da sua igreja. Deus abençoe.